o amigo de Leandro Narlock, Fábio Porchat, por favor. Pois é. Eu disse, né, Paulo, que a gente ia selecionar algumas pautas aqui a dedo para o Leandro Narlock, né? Uma delas é essa, né? A ida do humorista Fábio Porchat ontem ao centro do Roda Viva, falar ali sobre vários assuntos, né? Não só sobre humor, sobre o politicamente correto, mas também falou sobre racismo, né? A desconstrução, né? O racista em desconstrução, que o Narlock já comentou também um tempo atrás, sobre essas denúncias de assédio agora também no mundo do humor, envolvendo aí o Márcio Smelling. Mas antes eu queria destacar uma fala do Porchat. Paulo, nós temos 2 áudios aí do Fábio Porchat para colocar aqui para o nosso ouvinte do Morning Show. Um, ele falando sobre política. Ele é alguém muito crítico ao presidente Jair Bolsonaro, alguém muito crítico à gestão, a essa gestão do Bolsonaro. E ele falou sobre essa disputa até que os grupos de humor têm até com a própria realidade, né, com o que o presidente acaba falando, tanto que ele deu um exemplo lá dessa recente fala agora do Bolsonaro sobre quem tomar vacina pode virar jacaré. Ele falou, isso jamais entraria num roteiro do Porta dos Fundos, porque é tão surreal, né, que eu acho que a gente nem... É tão descolado da realidade que eu acho que a gente nem pensaria em algo assim. Mas ele fala que a população, de alguma forma, Paulo, está se cansando um pouco disso, um pouco desses discursos, né? Essa coisa de negar, por exemplo, a eficácia de uma vacina. E ele diz que há uma insatisfação geral da população que está desassistida e está miserável. E fez mais críticas, portanto, ao presidente e à gestão do governo Bolsonaro. Vamos ouvir esse primeiro áudio do Fábio Porchat. O que eu sinto é que ninguém aguenta mais e qualquer grito é um grito. E quando vem uma mente diabólica do mal para controlar essas pessoas, ele consegue pegar essa massa de manobra que é a nossa população, que sou eu, que é você, com a maioria de uma população pouco instruída. Então as pessoas estão muito carentes. Então elas precisam de qualquer coisa. E se qualquer coisa for a vacina, vai transformar em jacaré, então tá bom, mas pelo menos então me dá que não vai. As pessoas estão na mão do nada, estão a esmo, estão vivendo, pairando nesse, vamos falar do país, que é onde eu tô, que é o Brasil, mas no mundo tá assim também. Pois é, Paulo, ele falou também sobre aquele atentado que teve a sede do Porta dos Fundos em 2019. Ele disse que apesar de ter sido um ato isolado ali, foi um ato isolado por fundamentalistas, por milicianos que acabam sendo aí incentivados por um governo que gosta de agredir, que gosta de atacar, um governo que fez com que pessoas, com que bichos escrotos saíssem do bueiro. Foi a fala aí do Porchat, que adora o presidente Jair Bolsonaro. E outro tema também que ele tocou foi sobre assédio, né? E sobre esse caso todo aí envolvendo o Márcio Smelling. Mas o que chamou a atenção, Paulo, foi que assim como naquele caso do racismo, em que ele disse que era um racista em desconstrução, o Porchat agora também admite que já cometeu muito assédio durante a carreira dele. Vamos ouvir. Ao longo da minha vida, eu assediei, com toda certeza. Eu já constrangi mulheres, eu já fiz piadinha, eu já dei em cima de funcionários minhas, com toda certeza. Esse é um olhar que eu tenho de um pouco tempo para cá, de entendimento, de relação de patrão-empregado, de o homem coagir e estar ali em cima. Lógico, eu nunca forcei, obriguei, estuprei, pressionei, botei na parede, mas eu estou falando de um assédio que existe, que é de constranger mesmo, da mulher rir sem graça e eu não me dar conta disso, não perceber mesmo. Na minha cabeça é óbvio. Isso é uma situação normal, poxa vida. Eu tô dando em cima e se ela não quiser, ela não precisa também. Hoje eu tenho essa consciência, hoje percebo, de uns tempos para cá, venho me desconstruindo. Tá aí, Paulo. Então, bom, além Vini, de racista... Que bom que ele não estuprou ninguém, nossa. Além de um Muito racista em desconstrução, o Fábio Porchat agora admite também que é um assediador em desconstrução. Muito bem, vamos tentar separar aqui as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Joel. Você realmente acha que o Bolsonaro tem uma mente diabólica do mal? Não, eu acho que ele tem uma mente muito tosca, uma mente muito infantil até, e que foge de qualquer responsabilidade, que não trata nada a sério e que pensa apenas no seu ganho, na sua popularidade. No fundo, é isso que eu acho que o Bolsonaro é. Isso, sim, isso faz muito mal para o Brasil. Mas não, ele não é um demônio querendo destruir. Não é que ele quer matar as pessoas sem vacina, não é nada disso. É só que
É um cara que só pensa no seu próprio sucesso, é alguém que não está nem aí, a reação dele com mazelas sociais no Brasil é falar, e daí, não está nem aí, as pessoas que se virem, e está cuidando do seu. É uma mentalidade até comum no Brasil, mas que ele leva ao extremo. Isso é que eu acho do Bolsonaro. Não é um grande demônio, mas é alguém que na sua irresponsabilidade e na sua visão muito limitada acaba produzindo muito mal também. Narlock, que bom, né? O Porchat não estuprou ninguém, não assediou, né, fisicamente ninguém, não forçou ninguém. Isso é um avanço significativo, né? Então, eu fiquei pensando aqui que talvez ele esteja já morrendo de medo de denúncias que podem surgir contra ele, né? E daí ele já está se antecipando, falando, eu avisei, eu falei, eu nunca escondi de ninguém que isso acontecia e tal. Sobre essa história, bem interessante, essa história de mente diabólica do mal, né? Tem o Jonathan Haidt, um psicólogo, que fala muito sobre como as pessoas debatem hoje em dia, e ele fala que falta nuance hoje em dia, né? Hoje em dia tá muito na moda você considerar a pessoa ou um santo, né, impecável, ou um monstro irremediável, né? Aquele território das pessoas reais, das pessoas comuns, parece que está cada vez mais estreito. Ou você é um santo, ou você é um demônio. Isso é muito ruim para a política, né? Muito ruim, isso impossibilita o diálogo, impossibilita a conversa, né? A troca de ideias, ali, a negociação. Outra coisa que eu fico pensando é o seguinte, será que é tão importante assim, tão relevante o que um ator ou um humorista fala? É um tipo de opinião bastante comum no Roda Viva, né? Essa esquerda moderada, a gente vê quase toda semana no Roda Viva parece que as mesmas frases, só muda a pessoa que fala cada coisa. O Jerry Seinfeld, o grande humorista, ele fala muito sobre isso. Será que tão... Por que a gente quer saber o que o ator fala? O ator, ele pega, ele lê um papel, ele lê uma frase e interpreta aquela frase de forma dramática. Por que a gente não pergunta, por exemplo, o que um instalador de ar-condicionado pensa sobre política? Por que isso é menos relevante do que o ator ou o humorista? E talvez não seja mesmo. Quando a gente vai ver o Porchat falar, é um amontoado de platitude, né? Ele não tem nenhuma opinião ali que vai mais fundo, nenhuma análise mais funda. Por exemplo, ele falou aí que o Bolsonaro é resultado dos, qual é o termo que ele usa? Trogloditas, os ratos, né? Ratos do porão, né? Bom, mas a democracia feita... Ele citou os titãs ali, né? Os bichos escrotos. Bichos escrotos. Bichos escrotos. Bom, mas essas pessoas votam, né? E nada impede que elas continuem votando no Bolsonaro, no Trump e isso tudo. E o Porchat, ele defende um Estado cada vez maior, com mais impostos, com um Estado com mais importância. Peraí, mas quem vai decidir o líder desse Estado que ele quer que seja cada vez maior são esses bichos escrotos também. E aí, né, ele não consegue avançar numa simples contradição. Então, seria legal se a gente tivesse entrevistas mais profundas e não só com gente famosa que fala bobagem. Não, e uma coisa, Narlock, quem pensa que o outro tem uma mente diabólica do mal, será que não tem? Será que não é a própria pessoa que tem uma mente diabólica do mal que esteja pensando isso? Pois é, então, a terapia comportamental cognitiva, ela fala muito de uma armadilha de pensamento que é o catastrofismo, aquela ideia do preto no branco, pensamento preto ou branco. Por exemplo, se você sempre foi um bom aluno, mas de repente você vai mal numa prova e você pensa, meu Deus, eu sou um completo fracasso, eu sou terrível, eu não presto para nada. E talvez isso seja aplicado também para a política, né? No menor erro de uma pessoa, não vou dizer que o Bolsonaro não tem erros, só tem erros pequenos, também tem erros muito grandes, já consideram uma mente diabólica, né? Então é preciso amadurecer, né? Isso aí parece um pensamento de criança. Total. Quer falar mais alguma coisa, Joel? Não, pontuar justamente isso, até para todo mundo que está nos ouvindo, está muito comum hoje em dia a gente demonizar não só o líder, o político do outro lado, mas até os eleitores dele, né? Chamar de bichos escrotos. Então todo mundo que votou naquele que eu não gosto e do outro lado faz a mesma coisa com quem é mais de esquerda. Isso é uma armadilha. Isso aí é algo em que você, ao projetar as piores intenções, as piores práticas no outro lado, qual que é o efeito psicológico disso? O efeito psicológico é você se permitir também fazer qualquer coisa contra o outro lado. Porque se eu acho que o outro lado vai mentir, vai roubar, vai usar da violência e não existem armas para a gente se defender deles, bom, então eu também estou disposto a fazer o que quer que seja preciso para combater e para vencer o outro lado, e a gente vai degenerando aquilo que é mais importante,
as regras de funcionamento de uma república democrática como a brasileira. Se o ódio quanto ao eleitor do outro lado passa a imperar, passa a ser a força definitiva, a que define o nosso posicionamento, o cumprimento das regras, o cultivo dos valores dos quais a democracia depende, isso aí passa a se corroer, a gente vai se tornando inimigos, caminhando em última instância até para uma guerra civil nesse país. A gente precisa parar esse processo, e isso começa com cada um de nós. Começa lembrando, opa, peraí, o cara que votou no Bolsonaro ou que votou no PT não é um monstro, ele é um ser humano, alguns até eu conheço e convivo. Não é possível que eu esteja vivendo nesse estado que eu acho que o outro é um psicopata. Então, o que eu estou pensando errado, que pontes eu posso construir para o outro? E lembrando, se eu perdi uma eleição e eu quero vencer a próxima, não adianta eu xingar também quem votou no adversário, porque daí é que ele não vai votar comigo mesmo. Infelizmente, no Brasil, não importa muito o que se fala, né? Mas quem fala. Quem fala está acima do que se fala, né? O fato pouco importa. Eu fico imaginando se uma fala dessa do Porchat a respeito de assédio fosse falada pelo Bolsonaro, o que estaria acontecendo no Brasil hoje? Você já imaginou, Narlock? Seria um negócio meio... E se ele falasse do... maluco, Se ele falasse do Alexandre de Moraes, imagina se ele falasse, não, o Alexandre de Moraes é uma mente diabólica do mal. Me parece que a repercussão seria muito maior.